E essa é uma semana muito especial. É a semana do Dia dos Pais, tá? Mas para alguns é uma semana muito difícil, pois muita gente, tá, que sofre com a ausência paterna. E aqui no estúdio a gente recebe a psicoterapeuta Eletice Rangel, que vai falar com a gente sobre esse assunto e vai explicar também como aprender a construir uma relação saudável com o pai. Quero logo dar as boas-vindas, tá? Seja muito bem-vinda. E eu quero saber o seguinte: quais são os possíveis impactos, tá, da ausência paterna na vida de uma criança? O que isso pode causar na construção, né, ao longo da vida desse ser humano, a ausência do pai? Boa tarde, Boa Alex. tarde. Boa tarde a todos. Eu agradeço desde já a oportunidade de estar aqui com vocês, batendo esse papo, que é muito importante, né? A presença paterna, ela é essencial na construção do ser, na construção da sua identidade, no desenvolvimento psicoemocional da criança. Então, a presença do pai, ela faz diferença. Não necessariamente vai causar algum dano. Cada caso é um caso, vai depender também muito da rede de apoio, mas ela pode sim ser muito, digamos assim, danosa para essa construção do ser, né? Que sente essa ausência paterna. Isso, na verdade, vem desde o bullying, né, que a pessoa Sim, pode sofrer. Há, há vários fatores. Se eu estiver errado, por favor, me corrija. Mas eu acho que a criança, todo colégio, né, que lida com criança, tem no dia de comemoração do Dia das Mães, tem toda aquela, né, aquela movimentação de peça teatral, de levar presente para a mamãe. É a mesma coisa com os pais, né? sim. Tem aí, você leva o presente para o seu pai e tal. Então, desde aquele momento ali que você está socializado ali com os seus amiguinhos e tal, e ver todo mundo se movimentando para dar, né, levar, e o pai ir lá prestigiar, e talvez o pai não está ali presente, ou você não possa ter esse acesso tão grande ao pai, eu acho que É, já tem um grande impacto, não? Tem que haver um cuidado muito grande da família nesse acompanhamento dessa criança. E sempre, na ausência dessa figura masculina, a gente pode ter uma outra figura dentro da família que pode, é uma alternativa, né? De estar presente. Geralmente é um avô, um tio. Essa figura se faz presente de alguma forma. E acompanhar, eu acho que o mais importante é ver como essa criança responde a isso. Como é que ela está se comportando? Quais os sinais que ela está dando no rendimento escolar? Nas relações, se essa criança está mais retraída, se ela está apresentando um comportamento estranho por conta dessa ausência. Então, é observar, acompanhar e conversar. Eu acho que o diálogo, para quem está cuidando dessa criança, ter muito cuidado e chegar junto mesmo, afetivamente, dialogar com ela sobre essa questão. Isso é muito importante. Essa ausência paterna, ela, na verdade, ela pode desencadear no futuro uma possível depressão? Sim. Crise de ansiedade, por exemplo? Sim, sim, sim. A gente se forma desde a infância, a construção da nossa autoestima, ela se dá no seio da família, naquela relação familiar. É ali que a gente vai ter o primeiro contato com as relações e com a identificação de quem a gente é. A gente vai aprender, né, a ser quem somos nessa construção dentro da família, a partir das experiências que a gente vive na família, com os pais, sobretudo, né? E os pais, o pai e a mãe juntos, eles têm essa importância muito grande. Então, essa ausência paterna, ela pode representar para a criança uma sensação de abandono, uma sensação de não identificação, de não valorização, né? Se, por exemplo, a gente tiver um caso de pais que se separaram e que o pai se distanciou por algum motivo dessa criança, ela se sente, muitas vezes, é um cuidado que eu chamo a atenção, que a criança não se sinta culpada. Então, quem está cuidando, a mãe ou quem quer que seja, levar para a criança essa consciência de que ela não é a culpada, que ela não tem culpa por esse afastamento. Entende? Porque senão constrói essa autoestima frágil e aí vai ser um adulto que vai ter vários problemas. Essa questão que eu queria evidenciar, tá?
como que uma mãe deve lidar, né, quando ela quer promover a presença do pai ou por qualquer motivo que seja, esse pai não está correspondendo, tá, ao que se é esperado. Qual o comportamento, né, da mãe em relação a isso? Ela deve tentar suprir colocando uma outra figura masculina ali no lugar do pai, deve manter, né, a figura do pai, mesmo o pai sendo ausente, porque tem aí uma certa delicadeza, porque caso a mãe não fale do pai, aí já pode ser acusada de alienação parental e tal. Sim. Então, como lidar, né, com esse processo, quando o pai não está presente, a mãe? Qual, qual o procedimento correto? Tudo bem que cada caso é um caso, mas de uma forma geral, como lidar com isso? A família tem que ter muito cuidado, o casal, no caso, tem que ter muito cuidado para não misturar a relação, né, afetiva com a relação com os filhos. Então, acontece muito essas desavenças, essas dificuldades, e aí ocorre a questão da alienação parental, que é muito danosa para a criança, sobretudo. Esse distanciamento e esse pintar da figura paterna negativa é muito ruim. E é importante que a mãe tenha esse cuidado. E aí eu trago uma outra questão. Existe essa dificuldade de lidar, não está sabendo lidar, conversar com a criança, tentar harmonizar, dialogar com o pai, buscar essa aproximação. Então, busca-se um apoio psicoterapêutico, eu acho que é importante, um apoio profissional para ajudar nesse processo de orientação e de lidar com a criança, porque é a mais prejudicada nesse momento. Tá. Você já até comentou aqui, doutora, sobre os sinais, né, que é para os pais ficarem muito atentos aos sinais que a criança está ali sofrendo, né, Sim. por essa ausência paterna. Seriam esses sinais, esses possíveis sinais? Voltando a Sim. frisar que cada caso é um caso, Cada claro. caso é um caso. As crianças, elas são muito sensíveis, né? E a qualquer falta de estímulo afetivo, de presença afetiva, ela pode apresentar situações em que ela vai se manifestar desatenta, ela vai ficar se distanciar das relações, dos coleguinhas, vai evitar, pode ficar mais arisca, mais irritadiça, a criança pode ter birras, pode ter uma dificuldade de concentração na escola, de baixo rendimento escolar, a começar a brigar com os amiguinhos, enfim, podem ter vários sinais. Esses sinais, doutora, Tristeza também, é manifestar isso. tristeza, choro. Esses sinais que a gente está aqui falando, além do emocional, ele pode ir para o físico? Tipo, a criança pode, não sei, não querer se alimentar, a Sim, criança sim. pode febre emocional, uma Pode, diarreia, não pode, sei. pode, porque as emoções elas estão muito ligadas ao corpo. Então, a gente não, o corpo ele manifesta o que a gente sente, né? É onde repercute. Então, se isso for muito intenso, a depender da sensibilidade emocional dessa criança, ela pode ter problemas físicos, né? Por isso que ajuda aí de uma equipe aí, médico, psicólogo, enfim, toda uma equipe que possa estar dando suporte, né, para essa criança. Então, acho que a mãe tem que estar muito atenta. Se chegou esse ponto, esse extremo de dificuldade, né, então é preciso que haja um acompanhamento psicoterapêutico, um acompanhamento médico, um olhar para essa criança mais cuidadoso. E muitas vezes a própria família também, a própria mãe precise também desse suporte. Pronto. Me diz uma coisa, doutora. A partir de que idade é recomendado, por exemplo, um acompanhamento psicoterapeuta numa criança? A partir de qual idade? Dos 4 anos, onde a criança já começa a ter mais contato, a entender, né? As Ela coisas. pode já ter esses primeiros contatos, sim. Agora, uma pergunta que a gente está recebendo agora, tá, dos nossos telespectadores, através da nossa produção, uma mãe acabou de entrar em contato e pediu para perguntar
Quando a criança pergunta pela ausência do pai, cadê o pai? Pergunta pelo pai, na verdade. Sim, isso é muito. Acontece muito, né? Fala o quê? É muito delicado e a gente tem que estar muito cuidadoso com o que vai falar para essa criança, né? Eu acho que não se deve mentir. Claro que a gente não pode revelar tudo, né, de uma forma muito explícita, porque a criança não vai ter o nível de compreensão que a gente tem. Mas, de alguma forma, tem que ser explicado para a criança que, por algum motivo, o pai não está presente. Mas, sobretudo, e o mais importante, é deixar claro para ela que ela não tem culpa por essa ausência e que juntos, inclusive, eles podem, mãe e filho, tentar encontrar essa saída, incluir a criança na busca dessa solução e não colocar ela nesse lugar, né, de culpa, porque a criança tende a se sentir culpada. Entendi, entendi. Imagine que se para um adulto que sofre com essa questão de trazer a culpa para si e já é muito delicado, imagino para uma criança, né? Mas ó, a gente continua aqui com a nossa conversa, tá? A gente vai girar a chave aqui, daqui a pouco a gente volta a ter esse bate-papo, que é muito importante aí quando a gente lida, a gente está na semana aí do Dia dos Pais, então é um assunto que é muito mais comum do que a gente imagina. E nós voltamos agora a falar, né, sobre essa questão tão importante nas famílias também, com a questão da ausência dos pais, né? A gente acompanha, estamos aqui com a psicóloga falando sobre esse assunto, a gente acompanha muito, às vezes, doutora, um romantismo. As pessoas romantizam muito, às vezes, principalmente nas redes sociais, a questão da mãe ser solteira, né? Da mãe estar ali batalhando para criar seu filho sozinho. E, às vezes, não é isso. Independente de como seja a construção da sua família, se seja, né, um pai, uma mãe, né, se seja duas mães, se sejam dois pais, mas o importante é que tenha aí, né, o casal junto, né, criando os filhos, porque é muito importante, como ela já falou no primeiro bate-papo com Alex Lopes, é muito importante que isso, né, aconteça para a criança, né, se sentir fortalecida, crescer com muito mais segurança. E a gente acompanha muito nas redes sociais, às vezes, esse romantismo, romantizar em que a criança, quando ela é criada ali somente pela mãe, né, ela vai conseguir, né, se desenvolver de uma forma boa também. Pode ser que seja, mas também a gente não pode estar afirmando isso. É isso mesmo? Hoje a gente tem uma diversidade, Léo, muito grande de arranjos familiares, né? A sociedade, e a gente tem que olhar para isso, a gente tem que ter esse cuidado hoje e olhar como é que está sendo essa estruturação, né? Porque essas crianças vão se tornar adultos, né? Como serão esses adultos? Como é que eles vão estar lá adiante? E o mais importante que eu acho é a afetividade, a presença afetiva. Não importa que sejam um casal homoafetivo, não importa que seja... Muitas mulheres elas estão hoje adotando, né, escolhendo ser mãe solo, né? Ter seus filhos e tal. O importante também é ter uma rede de apoio, né? Essa família junta, presente, porque não existe um mundo ideal e nem um só aspecto determinado como perfeito, né? Então, a partir dessas diversidades, a gente tem que se debruçar sobre elas, estudar, e acho que já tem vários estudos, várias análises sobre essas formas, esses arranjos, para que a gente possa estar acompanhando e, da melhor forma, contribuir na estruturação desse ser. Porque vai se tornar um adulto, né? E o mais importante é que esse adulto se torne um adulto capaz de seguir na vida com uma autoestima bacana, né? Com uma construção, uma personalidade interessante. E isso melhora toda a sociedade, né? A gente vai tendo uma construção de seres melhores, né? Esse é o principal.